E o nosso Atalaia Mais de hoje recebe aqui nos estúdios o Gilson Andrade, ex-prefeito de Estância, natural de Itabaiana, da Motiapã, como é conhecido lá, o povoado Moitapuã, né? Moitapuã, enfim. E daqui a pouco ele vai falar um pouco da sua trajetória de vida, trajetória política. Ele é filho de trabalhador rural e professora. Desde 89, mora em Estância, onde criou raízes e atua como médico. A sua formação acadêmica é justamente para a medicina, foi para a medicina, e foi a partir desse trabalho como médico em Estância que o credenciou a ser 3 vezes, agora vai para a terceira eleição de deputado estadual, foi 2 vezes eleito deputado estadual, 2 vezes prefeito de Estância, e ele vai conversar um pouco com a gente aqui, tá? Inclusive, desde 2004, ele está militando na política partidária, ele vai contar um pouco da trajetória, vai ser uma entrevista muito importante com o ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual, Gilson Andrade. Como eu informei no início do nosso Atalaia Mais de hoje, a gente recebe aqui no estúdio Dr. Gilson Andrade, médico, ex-prefeito de Estância e pré-candidato a deputado estadual. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, Foca, boa tarde a toda a sua equipe e boa tarde especial a todos os telespectadores, internautas da TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. E o povo de Estância, né? Os estancianos. Em especial ao nosso povo de Estância. Que prestigia muito aqui a TV Atalaia. Isso. Doutor Gilson. Grande audiência lá na nossa cidade. Vamos falar um pouco, evidentemente, do trabalho do senhor nesses últimos 8 anos, falar também das conjecturas para 2026, sim. Mas eu queria entender, quando a gente recebe o entrevistado pela primeira vez, o senhor, é a primeira vez que o senhor me concede entrevista. O senhor já concedeu, acho que no rádio por telefone, sim. Mas no rádio o senhor nunca foi, lá na Itnet, na época, lá em Itabaiana também não, aqui na TV Atalaia muito menos. Então, queria saber um pouco da trajetória do senhor. O que foi que levou o ceboleiro itabaianense da Motiapã ir para a Estância em 89? Olha, Foca, eu me formei pela Universidade Federal de Sergipe em Medicina em 88. No segundo semestre de 88. E aí, eu comecei a trabalhar na Clínica Santa Lúcia, sou obstetra, e 1 ano depois, exatamente em 89, um colega que trabalhava em Estância e trabalhava conosco na Santa Lúcia, me informou que tinha uma vaga lá em Estância. E a gente, eu recém-formado, obviamente que queria sempre trabalhar, um emprego a mais. Não tinha cabelo, não tinha nenhum fio grisalho cabelo desse. Preto, 100% preto. E aí eu fui para a Estância trabalhar. Certo. Dar um plantão, eu iniciei lá aos domingos, todo domingo estava lá. E aí comecei a construir uma relação com a cidade, com o Hospital Amparo de Maria, com a maternidade. Do domingo passei para quarta-feira e fiquei de plantão por 24 horas às quartas-feiras. E aí montei lá um serviço de ultrassom e aí fui ficando. Qual foi o momento? Em 94, eu passei no concurso para o IPES, lá para a Estância, e a partir daí eu me desvinculei totalmente daqui da capital, de Aracaju. E ficou em definitivo lá? Fiquei de forma definitiva lá em Estância. Já era a minha pergunta. Fui morar em Estância em 94. Entendi. Já era a minha pergunta. Veja, qual foi o momento ali do seu início em Estância que o senhor entendeu que lá seria o seu lugar, lá seria o chão que o senhor ia viver o resto de sua vida? Isso, 94, quando eu fui aprovado no concurso para o IPES. Entendi. A partir daquele momento, eu estava definido que iria residir em Estância, deixando aqui uns plantões aqui em Aracaju, deixando um emprego que eu tinha aqui em Aracaju, saí totalmente para residir lá em Estância e atendendo lá na cidade de Jardim. Veja como a vida da gente é feita de encontros, desencontros, decisões importantes. Por exemplo, se o senhor não tivesse passado nesse concurso do IPES, a trajetória de vida do senhor seria completamente diferente. Né? Possivelmente seria bem diferente. E a política? Eu poderia ter ficado no plantão, mas sem residir em Estância. E a política? Como foi que entrou em sua vida? A política, a gente foi se envolvendo com a cidade, né? Com as discussões, participando de forma ativa do ponto de vista social. Em 2003,
recebi o título de cidadania estanciana, que aquilo para mim foi uma grande honraria. E em 2004 fui convidado para me filiar ao partido e ser na possibilidade, eu teria duas possibilidades, de ser candidato a vereador e também tive a possibilidade de ser candidato a vice na chapa com o Ivan, chapa que foi vitoriosa. Sim. E a partir daí inicia a minha história na política partidária. Em 2004 o senhor ganha como vice, 2008 Ivan vai para a reeleição, é isso? Ivan vai para a reeleição, eu não pude ser vice por questões partidárias à época. Fico 2 anos fora da política, de cargo político. Em 2010 sou candidato a deputado estadual pelo PTC. O partido elegeu 3 deputados. Sim. Eu fui o segundo no partido. Então, em 2011, eu assumi o mandato de deputado estadual. Em 2014, o senhor é reeleito? Fui reeleito deputado estadual. Em 2016, sou candidato a prefeito da cidade de Estância. Fui reeleito em 2020. Reeleito em 2020. E no ano passado o senhor fez o sucessor? No ano passado elegemos o nosso sucessor, André Graça. Essa aliança com o prefeito André Graça é uma aliança que, até agora, até o momento, o senhor está satisfeito? Sim, a aliança nós construímos, temos uma história na política de Estância. Quando ele foi escolhido o nosso vice em 2020, de uma forma assim, muito democrática, né? E fomos parceiros os 4 anos de mandato. Eu prefeito e ele vice, e naturalmente, quando André era o nosso candidato à eleição, a prefeito, a sucessão. De uma forma muito natural, porque as coisas aconteceram assim, de uma maneira muito tranquila, muito transparente, e tudo levava a que André fosse, e nós trabalhamos para isso, né? Trabalhamos nos bastidores para isso, para que isso pudesse acontecer. E, naturalmente, André foi o nosso escolhido, o escolhido pelo povo estanciano, foi eleito, assumiu aí, está no seu 10º mês de mandato, mostrando a sua força, a sua coerência. Estamos juntos. Ao longo dos últimos 8 anos, o senhor como prefeito, quais foram os 3 feitos do senhor, as 3 realizações que o senhor mais se orgulha como prefeito de Estância? Olha, foram muitas. Você me disse apenas 3, né? Então, para mim é uma situação muito... veja bem, ter conseguido, Foca, a Faculdade de Medicina em 2018, já apenas no nosso 2º ano de governo, eu não vislumbrava essa possibilidade. O deputado federal André Moura ligava para mim numa sexta-feira à noite, aliás, final de 2017, e ele dizia: prefeito, eu tenho em mãos a possibilidade de uma faculdade de medicina em Sergipe. Eu pensei em Estância, você tem interesse da gente buscar ir ao MEC e tentar ver se a gente consegue implantar? Eu digo, meu deputado, não faça isso comigo não. Uma resposta só pode ser sim, e vamos em busca. Vamos à luta. Aí marcamos uma audiência com o ministro da Educação logo em seguida. Fomos a Brasília, lutamos, tivemos que implantar alguns serviços lá em Estância na saúde, porque era exigência do MEC naquele momento. E buscamos e conseguimos. Estância hoje, Foca, hoje nós temos, porque a faculdade é particular, é a UNIT que participou do certame, de um processo de licitação e foi a ganhadora, mas 10% dessas vagas são para bolsistas, alunos da rede pública, de famílias de baixa renda e que residem em Estância. Veja, então hoje nós temos 30 alunos, 30 estudantes, 30 jovens de famílias humildes de Estância, cursando medicina. E pela ironia do destino, a Faculdade de Medicina veio cair em Estância, veio se instalar em Estância com o prefeito médico. Com o prefeito médico.
um prefeito que muito lutou para se formar em medicina, né? Então, veja que coisa boa para mim, né? Que honra para mim, né? Eu médico, lutei, estudei, né, do colégio público, lá em Itabaiana, lá no colégio Murilo Braga. Primeiro eu estudei com minha mãe lá na escola no povoado Matapuã, até a 4ª série da época. Aí fui estudar da 5ª série até o 3º ano científico, à época, lá no colégio estadual Murilo Braga. Então eu sou oriundo da escola pública. Consigo adentrar o curso de medicina. Na época fiz 2 vestibulares. Consegui adentrar o curso de medicina. Me formo, vou para a instância. E no primeiro ano, já no final do primeiro ano do nosso mandato como prefeito, a gente conseguiu implantar em nosso município uma faculdade de medicina, com essa possibilidade de dar a esses jovens, né, a chance de estudar medicina, de realizar sonho, não apenas do jovem, mas um sonho certamente de toda a família estanciana. Então, hoje nós já temos 30 jovens estancianos cursando medicina e no próximo ano é a primeira turma a ser formada e a turma me escolheu já fui escolhido o patrono da turma, fui convidado a semana passada para ser o patrono da primeira turma de medicina, que será graduada agora no próximo ano, em julho de 2026. Gilson, vamos fazer o seguinte, o senhor responde daqui a pouco, o senhor traz justamente os 2 outros feitos que o senhor se orgulha muito, depois do intervalo. De volta aqui na tela da sua TV Atalaia. Quero contar com a sua amizade, com a sua audiência, amanhã na Rádio Metropolitana, das 6 às 9 da manhã, na sintonia 90,5. A informação precisa, atualizada no tempo que ela acontece. Conto demais com a sua audiência também, com a sua curtida aqui no meu Instagram, @LuizCarlosFoca. Me segue lá, dá aquela moral, fortaleça a nossa amizade. Hoje nós estamos recebendo aqui o ex-prefeito de Estância e pré-candidato a deputado estadual, Gilson Andrade. O senhor ficou de falar os 2 outros feitos que o senhor se orgulha muito. Quais são eles? Olha, dentre tantas obras de infraestrutura que nós realizamos em bairros periféricos, em comunidades periféricas de Estância, exemplo, 13 ruas lá do bairro da Baixada da Cidade Nova, o Nossa Senhora de Fátima, o Sonho do Leste, o Cosme Damião, tem uma rua Maria Santana Santos, que para mim foi um grande marco da nossa gestão, porque lá, a cada ano, a cada inverno, em torno de 2, 3 vezes no inverno, as casas eram inundadas e as famílias viviam lá numa incerteza, numa insegurança muito grande, num medo muito grande e sem condições nenhuma. Era uma rua totalmente insalubre, mato, fezes aí a céu aberto. E nós levamos dignidade para aquela comunidade com drenagem, saneamento e pavimentação asfáltica. E ainda fizemos um espaço de entretenimento, um espaço de lazer para a criançada. Portanto, esse é um grande marco da nossa gestão. E o terceiro marco foi a luta e a busca pela faculdade, pela Universidade Federal do Sergipe, né, que nós lutamos e conseguimos, junto com aí o ministro Márcio Macedo, foi extremamente importante nesse aspecto. E nós buscamos e conseguimos, já está marcada até a data das aulas, 23 de março do ano que vem, acontecem as aulas, e a nossa Universidade Federal do Sergipe implantada lá em terras estancianas. Perfeito. Gilson, o senhor foi condenado por improbidade administrativa e a perda dos direitos políticos por 6 anos. A sentença foi proferida pelo juiz Marcelo Barreto Pimenta, da primeira vara civil lá de Estância, na última segunda-feira, decorrente aí de uma ação civil pública do Ministério Público, né, contra a gestão do senhor por excessivas contratações emergenciais da empresa que presta o serviço de coleta de lixo, de limpeza urbana lá no município. Como foi que o senhor reagiu a essa decisão da Justiça na última segunda-feira? Claro que ela não torna o senhor inelegível, porque ainda foi uma decisão de primeiro grau, evidentemente cabe recurso ainda lá
em instância, depois vai para o Tribunal de Justiça, enfim, segue o rito processual dos recursos que o senhor ou o Ministério Público vão protocolar nos próximos anos, aí, no andamento desse processo. Mas como é que o senhor reagiu e qual a explicação que o senhor dá a respeito dessa situação? Eu continuo elegível, né? Para mim foi uma surpresa muito grande, Foca. E o que foi que aconteceu? Quando nós assumimos a gestão em 2017, já havia um processo lá da limpeza pública em caráter emergencial. E nós mantivemos as mesmas empresas que lá estavam, nós não trouxemos empresa de fora, não trouxemos empresas ligadas, de repente, politicamente ou qualquer outra forma a mim e a nossa gestão, muito pelo contrário. As empresas que lá estavam permaneceram e nós realmente renovamos, fizemos um novo contrato em caráter emergencial e, ao mesmo tempo, buscamos disparar a licitação propriamente dita para que a gente acabasse com a licitação em caráter emergencial. Só que nós tivemos, no decorrer, algumas dificuldades. Por exemplo, no primeiro momento que nós publicamos o edital, a própria Justiça teve uma empresa que ia participar do certame, ela entrou com a impugnação e a Justiça concedeu o direito a esta empresa e o edital foi suspenso. Certo. O Ministério Público do Trabalho também questionou que a gente teria que colocar no edital alguns itens relacionados à questão do trabalhador, alguns itens de proteção, enfim. Isso levou algum tempo, mas nós encerramos o processo da licitação de forma definitiva, houve a licitação, várias empresas participaram do certame, foi escolhida a empresa ganhadora que colocou o menor preço, com toda a documentação, como preconiza, né, a lei. Só que a empresa, em 2020, nós no final do primeiro semestre de 2020, nós regularizamos tudo isso. O Ministério Público e a Justiça, lá à distância, entendeu que houve demora, e que essa demora que o município protelou a licitação. Muito pelo contrário. Nós tentamos agilizar em alguns momentos, só que não foi possível. Deixa eu só dar um exemplo. Não sei se esse exemplo é correto ou não, o senhor me corrija se eu estiver errado. Aracaju tem mais de 20 anos que não tem licitação do lixo. 20 anos. Teve um ensaio de licitação agora, mas houve um problema aí, enfim, todo Aracaju acompanhou o problema da Renova com a Ramac e tal, essa história toda. Lá o senhor passou 4 anos sem realizar essa licitação, porque a licitação que o senhor fez foi judicializada. O senhor conseguiu finalizar no final do seu primeiro mandato. 3 anos e meio. Porque então o senhor foi responsabilizado porque o senhor passou cerca de 3 anos e meio sem a licitação. Isso. Sendo que Aracaju, por exemplo, tem mais de 20 anos sem licitação. Um excelente exemplo, Foca, que você acaba de dar, né? Portanto, a gente, para mim foi surpresa e nós vamos recorrer, obviamente, já conversamos com o nosso advogado, vamos recorrer aqui ao Tribunal de Justiça para que a justiça possa ser feita, né? E estamos em cabeça erguida. A situação hoje lá é de licitação ou dispensa? Licitação. Então, a empresa que venceu em 2020 ficou até quando? Qual foi o período final da licitação? A empresa comigo foi feita a licitação no primeiro semestre de 2020. Então, ela foi feita agora uma nova licitação, agora, acho que foi em março, agora de 2025. Já na gestão de André? Já na gestão de André Graça. Entendi. Houve uma nova licitação. A que se deve o Por causa prefeito? do tempo, né? Era necessário fazer. A que se deve essas ações civis contra o senhor? Eu fico procurando entender, né, o que esteja acontecendo, mas a gente vai recorrer e a gente vai provar a nossa seriedade, o nosso compromisso com o erário público,
sabe? Não só o meu, como também das pessoas que estão envolvidas, que fizeram parte da nossa gestão comigo. O vereador Flávio Brasil esteve aqui e disse que o senhor, ao longo dos últimos anos aí na vida pública, o senhor não contribuiu em nada para o município de Estância. Como é que o senhor reage a essa fala? Olha, se eu pudesse falar aqui, eu acho que o espaço do programa nós iríamos até o finalzinho da tarde, possivelmente, para falar das obras e das ações, de tantas ações que nós fizemos ao longo desses 8 anos, em 2 anos, Foca, que foram extremamente difíceis de se fazer gestão, que foram os 2 anos de pandemia. Então, nós fizemos muito, Foca, lá em Estância, muitas obras de infraestrutura em comunidades carentes nós realizamos, né? Projetos sociais, sabe? Nós levamos, por exemplo, nós temos lá um projeto social da música, levamos a Lira Carlos Gomes para o bairro Cidade Nova. Hoje nós temos jovens sendo profissionais da música. Essas crianças jamais teriam condição de sair do bairro Cidade Nova para ir para o centro da cidade. Prefeito, aliás, prefeito não. Com a Lira Carlos Gomes. Gilson, está na cabeça ainda, prefeito. Existe, o que é que há de verdade, o que é que há de mentira entre o senhor e a primeira-dama lá do município? Existe um atrito entre vocês dois ou não? A primeira-dama foi minha secretária adjunta, né, durante muito tempo. A primeira-dama, durante as férias do titular da pasta, ela assumiu a secretaria, ela assumiu como secretária. Então não há nenhum atrito entre vocês? Até 31 de dezembro ela foi minha secretária adjunta. Não tem nenhum atrito entre vocês? Não tenho nenhuma dificuldade com ela, não tem nenhum atrito com a mesa, muito pelo contrário. O senhor espera que ela vai erguer as mangas e pedir voto para o senhor para o senhor? Espero, sim, espero e vou dialogar com a mesma nesse sentido, né, não só ela, mas com todo o nosso agrupamento, todo aquele agrupamento, não é, de 2020 e agora de 2024, que estejamos juntos. Muito obrigado, viu, Gilson, pela sua vinda. Depois vamos marcar num rádio com mais tempo para a gente bater um papo.